Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias, o seu informativo sempre na medida certa para você. E hoje vai apresentar os seguintes destaques para a sua atenção. Projeto pode reduzir a idade mínima para o trabalho infantil. Também estaremos falando do Vale Refeição, que dura em média 11 dias no mês. E do governo federal, é um destaque para o campo de audiovisual, onde ele está dando um incentivo de 1,6 bilhão de reais. Tudo isso e muito mais outras informações você vai acompanhar aqui. Então fique conosco e vamos então à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do projeto que pode reduzir a idade mínima para o trabalho infantil. É um assunto que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve analisar. Esta proposta de emenda à Constituição que autoriza, então, a criação justamente de contratos de trabalho para adolescentes a partir de 14 anos. Vamos observar. A proposta de emenda à Constituição quer permitir que adolescentes, a partir dos 14 anos, possam trabalhar formalmente. Hoje, a Constituição proíbe o trabalho a menores de 16 anos, com exceção da contratação como jovem aprendiz, que pode ser feita a partir dos 14 anos. Propostas de redução da idade mínima para o trabalho tramitam no Congresso há mais de 10 anos, mas estavam paradas desde 2021. Para o relator da proposta, o deputado Gilson Marques, o jovem brasileiro precisa de oportunidades de trabalho. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente já se manifestou de forma contrária e diz que propostas assim podem enfraquecer a proteção ao trabalho infantil. Em nota, o CONANDA afirma que as regras atuais da Constituição estão alinhadas com as normas internacionais e destaca que o trabalho precoce coloca em risco a educação, além de comprometer o desenvolvimento físico e psicológico de uma criança. Vamos agora falar das empresas que trabalham com aparelhos celulares sem a certificação. Então, essas empresas terão 15 dias para excluir os anúncios de produtos que não têm, então, o certificado. A Anatel, inclusive, publicou as medidas para impedir a venda de celulares sem a certificação de uso. E as empresas que fazem esse tipo de anúncio de aparelhos não homologados podem, inclusive, ser multadas e a página pode ser retirada do ar. Ao decidir comprar qualquer aparelho de telefonia móvel pela internet, o ideal é sempre conferir se ele é homologado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Segundo a agência, dos 260 milhões de celulares usados no Brasil, de 25% a 30% não são certificados pelo órgão. Esses aparelhos podem trazer prejuízos ao consumidor e também à indústria nacional. A gente preserva não só a segurança do consumidor e comprar um equipamento de qualidade, seguro, que não tenha risco de incêndio, que não tenha risco de aquecimento, que não use radiações acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde, bem como garantir que o aparelho tenha assistência devida para que o consumidor possa buscar seus direitos. A partir da próxima segunda-feira, as empresas de comércio eletrônico terão 15 dias para se adequar às novas regras. Depois desse prazo, pode ser aplicada multa diária de 200 mil a 6 milhões de reais em caso de reincidência. O site pode ser impedido de vender aparelhos celulares e até ser retirado do ar. A Anatel vem negociando sem sucesso com as plataformas de e-commerce desde 2021. Segundo a agência, mais da metade dos celulares vendidos na plataforma Amazon não são homologados. Em seguida, vem Mercado Livre e Americanas. Já o grupo Casas Bahia está parcialmente em conformidade com as regras. A Anatel não observou irregularidades nos sites Shopee, Magazine Luiza e Carrefour. Passado 25 dias, que você tem essas etapas, se as empresas não conseguirem ficar compliance conforme é determinado por lei, se em 25 dias não se fizer nada, a gente vai determinar que as operadoras de telecomunicações bloqueiem a plataforma e tirem a plataforma toda do ar.
Dentre as empresas citadas pela Anatel que não estão cumprindo as regras, a Americanas, em nota, destacou que aderiu à iniciativa da agência em 2021 e que mantém conversas com o órgão para combater a venda de smartphones contrabandeados nas plataformas digitais. Também afirmou que vem adequando os anúncios com a informação do código de homologação e que exclui a propaganda de qualquer produto irregular identificado. Já o Mercado Livre informa que apresentou à Anatel as novas medidas adotadas pela plataforma para coibir a venda de produtos não homologados. Ainda ressaltou que também exclui o anúncio do vendedor que oferece produto irregular. Também disse que colabora com a Anatel e com as fabricantes de celulares no combate à pirataria com o Programa de Proteção à Propriedade Intelectual. Tentamos entrar em contato com a Amazon, mas não tivemos retorno. Muito bem, vamos falar então de saúde, porque pessoas com deficiência lutam para serem incluídas. Cada vez mais pessoas então com deficiências estão superando limites e acabam conquistando o seu espaço no mercado de trabalho. O número de contratações inclusive cresceu, mas ainda há desafios para valorizar as competências dos PCDs. Melina, que desde os 14 anos vem perdendo a visão, com 2% da função visual, redescobriu suas capacidades viajando sozinha pelo Brasil com sua cadela guia Hillary. Por mais que viajar sozinha seja mais desafiador, eu gosto bastante, porque é quando eu me conecto mais comigo, me conecto com a Hillary, me conecto com a cidade, com as pessoas. Eu tenho um gosto de vitória, de vitória maior quando eu viajo sozinha. Luísa Habib, do Acessibilizei, descobriu aos 15 anos uma doença degenerativa que limita seus movimentos. Devido à falta de força muscular, precisou adaptar um veículo para que pudesse dirigir com segurança. O carro para mim é a possibilidade de realizar meus sonhos, assim. Eu acho que é muito mais que a liberdade, é poder fazer o que eu quero com a minha vida. Ser uma pessoa com deficiência, usar um andador, usar uma cadeira de rodas, é muito difícil para pegar Uber, pegar ônibus. Então, assim, não só o carro é uma facilidade, como é a liberdade de poder ir e vir, né? Após mais de 30 anos da lei de cotas, os números de contratações de profissionais com deficiência crescem no mercado de trabalho. De acordo com o Arraiz 2022, 590 mil pessoas com deficiência estavam trabalhando. No entanto, quem atua na área de inclusão alerta que esses números representam apenas um pouco mais da metade das vagas disponíveis e que a evolução não significa reconhecimento do potencial desses trabalhadores. A gente tem um estudo do ano passado, uma pesquisa realizada pela Nós Inteligência, que apontou que 62% das pessoas com deficiência contratadas nunca foram promovidas e nunca tiveram um aumento de salário. A gente ainda observa o mercado só cumprindo cota e não entendendo o desafio e as possibilidades de desenvolvimento de carreira e de crescimento da pessoa com deficiência. Vamos também falar do Vale Refeição, que em média está durando 11 dias no mês. Então, trabalhadores só têm conseguido usar o Vale Refeição, em média, por 11 dias do mês. Os dados são de um levantamento feito por uma empresa de serviço de alimentação e benefícios. Vamos acompanhar. Bianca é empregada pública e recebe vale-refeição mensalmente, mas esse valor não dura muito. Até 10 dias dura e eu ainda faço compras para casa, né, que eu posso fazer os dois, mas está sendo assim absurdamente rápido. É a gente receber e acabar. Assim como acontece com Bianca, o tempo médio de duração do vale-refeição do trabalhador brasileiro é de 11 dias, mesma duração observada em 2023, de acordo com uma pesquisa realizada por uma empresa de serviços de alimentação e benefícios. O que o restaurante busca muitas vezes é adequar ofertas, ele busca ter pratos, né, ter uma oferta com valores mais aderentes à realidade do trabalhador. E o próprio trabalhador também, considerando que ele tem uma janela de tempo no horário do almoço, ele não quer ter surpresas, ele também tem se tornado cada vez mais fiel
naqueles restaurantes onde ele sabe o quanto ele vai gastar, o tempo que ele vai levar e, obviamente, aquilo que ele vai consumir. O horário do almoço é quando o trabalhador mais utiliza o vale-refeição, seguido do jantar e do lanche da tarde. O valor gasto com o ticket-refeição gira em torno de R$ 51. Os dados mostram que o valor médio dos benefícios voltados à refeição e alimentação no Brasil é de R$ 480,48. A região Centro-Oeste tem o maior valor do benefício, R$ 546,35. E o menor valor foi registrado na região Norte, R$ 459,85. A inflação dos alimentos tem resultados diretos no ticket sem saldo no fim do mês e acaba pesando mais no bolso das famílias com renda mais baixa. A gente tem visto ao longo do tempo uma redução do poder de compra desse benefício. E essa redução acontece justamente porque o preço dos alimentos ele tem subido mais do que a média, então o benefício é reajustado pelo valor do IPCA, ali, aquela média entre vários grupos, mas a gente está gastando necessariamente com um grupo que tem realmente ficado bem mais caro. Então a inflação está corroendo o poder de compra desse benefício. Vamos falar agora de saúde sobre um aviso. A Anvisa proíbe a venda de fenol para a saúde e também para a estética. Então, repetindo a informação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde ou estéticos. A medida foi tomada depois da repercussão da morte de um homem em uma clínica de estética em São Paulo. Olha, a medida é cautelar antes de um parecer final e tem como objetivo zelar pela saúde e integridade física da população. Segundo a agência, não foram apresentados estudos que comprovem a eficácia e a segurança do fenol em procedimentos estéticos. Essa determinação vale até que as investigações sobre os possíveis danos desse produto sejam finalizadas. Aqui em São Paulo, no início deste mês, um homem morreu depois de realizar um peeling de fenol. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo as investigações, o procedimento foi feito por uma mulher sem formação adequada para aplicar o produto. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão da prescrição de cobrança, que não impede a busca e apreensão do bem alienado, que é uma decisão, inclusive, da 4ª turma. Prescrição da cobrança não impede busca e apreensão do bem alienado, decide a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso que chegou ao STJ, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devido à falta de pagamento de parcelas, entrou com ação para recuperar máquinas adquiridas por uma empresa agroindustrial com financiamento garantido por alienação fiduciária. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que o prazo prescricional de 5 anos se aplica apenas à cobrança da dívida e não à busca e apreensão dos bens alienados. Para o TRF5, o prazo para busca e apreensão nesse caso é de 10 anos, conforme o Código Civil. Mesmo notificada, a empresa não pagou a dívida e alegou que o BNDES não poderia mais cobrá-la devido à prescrição. Ao STJ, a empresa devedora argumentou que a prescrição da cobrança também extinguiria o vínculo de garantia acessório, o qual consiste na propriedade indireta dos bens pelo banco credor, o que lhe permitiria manter as máquinas alienadas. No julgamento, o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que se a pretensão de cobrança da dívida civil está prescrita, mas há outro instrumento jurídico não atingido pela prescrição que permite ao credor obter resultado equivalente, pode-se buscar a satisfação do crédito. Seguindo o voto do relator, a 4ª turma afastou a incidência da prescrição de cobrança por entender que ela não implica a extinção da obrigação do devedor e não impede a recuperação dos bens por parte do credor fiduciário em ação de busca e apreensão. Vamos também falar agora de salários, porque parece que os homens ganham mais do que as mulheres. Exatamente. No mundo hoje do trabalho, o IBGE realizou uma pesquisa que mostra que o salário dos homens, em média, é 17% maior do que
o das mulheres. Então, vamos observar. Trabalho igual, salário igual. Essa deveria ser a regra para definir a remuneração de homens e mulheres. Mas dados mostram que a diferença salarial por gênero está longe de ser superada. Acredito sim que esses números ainda estejam subestimados, e quando a gente olha números e situação das regiões Norte e Nordeste, por exemplo, nós temos ainda um patriarcado forte e poucas mulheres em posição de liderança. A pesquisa do IBGE aponta que em 2022 o salário médio das mulheres era de pouco mais de R$ 3.240. Já para os homens, o rendimento era de quase R$ 3.800, uma diferença de 17%. Para tentar eliminar essas diferenças entre homens e mulheres, foi sancionada no ano passado a Lei da Igualdade Salarial. Empresas com 100 funcionários ou mais são obrigadas a estabelecer mecanismos de transparência salarial e critérios de remuneração. A mulher ela pode inicialmente procurar os canais de denúncia da empresa, procurar o setor de recursos humanos que faz ali a gestão de pessoas e tem essa obrigação de verificar o ambiente de trabalho e até fazer cessar essa desigualdade salarial. Caso isso não ocorra, ela pode ajuizar uma ação trabalhista. Vamos agora falar então dos juros e o nosso dia a dia, né? Você viu aí que o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Ou seja, o Brasil segue com a maior taxa de juros reais aí do mundo. A decisão do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, desagradou o governo, que quer juros mais baixos para aquecerem a economia. Por outro lado, o Banco Central defende que manter juros elevados segura a própria inflação. E com essa decisão, a pergunta que se faz é como esse assunto, os juros, ele acaba influenciando na prática do nosso dia a dia. Vamos observar. A decisão já era esperada. A dúvida era se seria tomada pela unanimidade do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E foi o que aconteceu. Aqui no Brasil, a inflação está cedendo de forma mais lenta que o esperado. Em 12 meses, a inflação oficial está em 3,93%, abaixo do teto da meta, que é de 4,5% para este ano. A atividade doméstica, tanto no Brasil como fora, está resistente, ou seja, tem muito consumo, a inflação ela não está cedendo e até mesmo não só o cenário nacional, mas o que impacta também é o cenário internacional. Hoje nós temos 11 conflitos ao redor do mundo que desequilibram as economias. Com a manutenção da Selic em 10,5% ao ano, o Banco Central interrompe uma sequência de 7 cortes seguidos na taxa. Juros altos dificultam também o crescimento da economia. E se a economia cresce pouco, fica difícil gerar recursos, inclusive, para pagar essa conta. Juros altos significam também crédito mais caro para o consumidor na hora de tomar empréstimos ou parcelar uma compra. A Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade calcula que os juros médios do comércio estão em 83% ao ano. Na prática, uma televisão de R$ 1.000 parcelada em 12 vezes pode custar mais que R$ 1.800. Para este economista, a taxa básica de juros aqui no Brasil deveria estar em um patamar pouco acima da inflação, em no máximo 5%, como acontece com as outras economias do globo. Paulo Feldman lembra que o Brasil tem hoje a taxa de juros real mais alta do mundo. O empresário tem um capital sobrando, poderia investir na sua empresa, comprar uma máquina, ampliar as instalações. Não vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai aplicar em títulos do Tesouro para ganhar essa taxa, que nos negócios dele ele nunca ganharia. Isso inibe a economia, retarda o crescimento da economia, não ajuda a resolver o problema do desemprego, por exemplo. Vamos agora então falar dos sindicatos, porque o número de trabalhadores sindicalizados no país não para de cair, é uma coisa constante. Uma pesquisa do IBGE, que inclusive foi divulgada, mostra que a sindicalização chegou ao menor patamar
desde sua contagem começou a ser feita lá no ano de 2012. Ano após ano, cai a quantidade de trabalhadores filiados a algum sindicato ou associação no Brasil. Em 2023, apenas 8,4% das pessoas ocupadas eram associadas. 713 mil pessoas a menos que em 2022 e o menor nível da série histórica. 12 anos atrás, em 2012, mais de 16% dos empregados eram associados. Nós acreditamos que esse contato diário com o trabalhador, o diálogo com o trabalhador, é que traz a credibilidade para o sindicato e, portanto, aí um fator de motivação para a sindicalização. Além, é claro, de um sindicato atuante, um sindicato que preste serviços relevantes para a categoria. O setor que mais perdeu sindicalizados de 2012 para cá foi o de transporte, armazenagem e correio. Passou de 20,7% dos trabalhadores para 7,8%. Nesse caso, um dos motivos é o aumento da informalidade, que veio junto com os serviços de aplicativo. Em segundo lugar, aparece o da indústria geral, que caiu de 21,3% para 10,3%. A taxa de sindicalização no setor público também vem caindo, mas ainda é a maior em relação a outros setores e fechou 2023 acima de 18%. A sindicalização cai, enquanto o número de trabalhadores empregados sobe no Brasil. Em 2023, a população ocupada ultrapassou os 100 milhões de trabalhadores, um crescimento de 1,1% em relação a 2022, um recorde para o Brasil. Esta garçonete ficou desempregada durante a pandemia, mas conseguiu uma recolocação em 2022. Juntei uma renda, entendeu? Para investir mais em mim, numa coisa que precisava mais. Não gastei dinheiro com coisas necessárias. E hoje em dia, graças a Deus, tudo melhorou, né? Porque eu estou trabalhando, meu marido também. Então, agora só coisas boas daqui para frente. Vamos agora então falar de educação, porque o Senado aprovou a lei que altera o ensino médio no país. O texto agora segue para a Câmara, já que os senadores fizeram mudanças nesse texto. O projeto tem gerado bastante críticas e elogios. Vamos conversar e entender melhor essas mudanças e como elas acabam atingindo aí, ou impactando a vida dos estudantes, conversando com o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Fernando Cássio, que, no caso, foi entrevistado da TV Brasil. Vamos começar, então, conversando com o professor e perguntando se essas mudanças da Câmara agora para o Senado, e inclusive na questão de aumento da carga horária de conteúdos básicos, pode-se dizer que o projeto ficou bom? Bem, o projeto ele ainda tem muitas deficiências, né? Eu acho que, como a própria senadora Tereza Leitão ontem colocou no plenário, esse é o projeto possível, né? Então tem ali uma série de fragilidades ainda, de questões, mas de fato, em relação à qualidade do texto que veio da Câmara dos Deputados para agora, a gente avançou bastante e a questão da carga horária é uma questão central, né? Eu acho que talvez duas questões centrais que foram modificadas tem a ver com a carga horária da formação geral básica e a obrigatoriedade da língua espanhola, que também havia uma certa resistência, né, de secretarias da educação de aceitar essa obrigatoriedade. Também vamos falar agora sobre a segunda pergunta feita e a resposta dele sobre a dúvida se esse projeto vem sendo discutido desde 2017. Ele tinha um caráter, então, muito mais técnico, talvez profissionalizante do que depois do Senado, onde se aumentou a carga horária ou as disciplinas. Será que isso mostra que está com a impressão certa? Depende do que a gente vai chamar de caráter técnico e profissionalizante, né? Porque a reforma do ensino médio original, a reforma de 2017, do governo do Michel Temer, ela é uma reforma que criou uma forma de ensino, entre aspas, técnico e profissionalizante que não existe no Brasil e que acaba substituindo o ensino técnico profissionalizante de verdade, ofertado em escolas técnicas, institutos federais, por cursinhos de curta duração e de baixa complexidade, ofertados em escolas precárias. Então era isso que vinha sendo mantido no texto até a Câmara dos Deputados. Então, na verdade, tem uma diferença em relação ao que o Senado faz, que é criar um certo limite para a expansão desses cursos de baixa complexidade, para justamente
estimular os estados numa política de ensino médio um pouco mais séria, de ampliar a vaga no ensino técnico, de respeitar as especificidades e as prerrogativas dos institutos federais. Então, na verdade, eu não acho que o projeto ele tem menos compromisso com a educação profissional e tecnológica. Eu acho que ele tem um compromisso um pouco mais afinado com uma educação profissional e tecnológica mais qualificada, que era, de fato, o que faltava no texto anterior. E o professor também respondeu uma outra pergunta, falando da questão das grandes críticas no início das discussões e de que esse ensino médio poderia aprofundar as diferenças entre as escolas privadas e as escolas públicas. E justamente a consideração do avanço que falta ainda para se conseguir diminuir essa diferença. O novo ensino médio, a diferença entre as escolas públicas e as escolas privadas, elas são enormes, né? Então, eu não avalio que o novo ensino médio piorou a diferença entre as escolas públicas e as privadas, porque as escolas privadas continuaram fazendo exatamente o que faziam antes, não é? Na verdade, o pior efeito do novo ensino médio foi aumentar as desigualdades dentro da rede pública, onde estão 88% das matrículas, né? Entendo que esse novo texto, o atual texto, né, que está saindo do Senado Federal, ele mitiga, ele ameniza uma parte desses problemas, aumentando a carga horária da formação básica na escola pública, que é quem de fato se prejudica, né, com as políticas de ensino médio, quando elas são descomprometidas com acesso ao conhecimento. Mas é isso, vai ter que ter um longo processo de monitoramento, de acompanhamento por parte do Ministério da Educação para que as redes estaduais não incorram nos mesmos erros que incorreram nos anos atrás e que trouxeram a gente a ter que rediscutir a reforma do ensino médio tão pouco tempo depois. E também foi pedido para ele uma palavra sobre o que pode avançar e o que pode ser melhorado, caso tenha alteração aí também na Câmara. A gente teria que realmente explicar que formação geral básica significa ter acesso às disciplinas básicas, né, e não a coisas aleatórias e diversificadas. Então o texto tem algumas ambiguidades que podem produzir, por exemplo, a introdução daquelas disciplinas exóticas, né, tipo brigadeiro gourmet, que acabaram por desmoralizar a reforma do ensino médio. Então a gente tem algumas coisas que que exigem atenção. Mas o que a gente espera é que a Câmara dos Deputados não piore o texto, né? Então a expectativa é essa. A Câmara dos Deputados, ao menos, reconheça os avanços que foram conseguidos aí no Senado Federal e que possa melhorar o texto e não piorá-lo. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo. Mas antes, vamos falar do governo, que anunciou 1,6 bilhão em incentivos para o setor audiovisual. Isso aconteceu no Dia do Cinema Brasileiro e o governo federal então fez esse anúncio do maior investimento da história do audiovisual brasileiro. Mais de 1,5 bilhão vai ser destinado à produção de filmes e séries brasileiras, fortalecendo então a cultura nacional e gerando milhares de empregos. No Dia do Cinema Brasileiro, a arte entrou em cena. Ao comemorar os 126 anos do cinema nacional, o governo federal anunciou investimentos recordes que chegam a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os recursos serão utilizados para financiar a produção de séries e filmes brasileiros. O valor é 23% maior que o registrado em 2023. Para 2024, estão previstos novos investimentos no valor de 1,6 bilhão para a produção de filmes e séries brasileiras, o maior investimento da série histórica da Ancine. Com esses recursos expressivos, estamos fortalecendo a presença do conteúdo audiovisual brasileiro, tanto em nosso mercado interno quanto no mercado global. Em coproduções internacionais, serão investidos 200 milhões de reais em 476 projetos que sejam executados pelo Brasil e outros 47 países. Ainda foram aprovados 400 milhões de reais para crédito destinado a projetos de infraestrutura. O BNDES assegura que não vai faltar recurso. Nós colocaremos o que for preciso, pelo menos mais 100 milhões de reais está lá disponível para o setor.
na seguinte divisão de trabalho: todos os projetos acima de 10 milhões de reais, das produtoras, filme, distribuição, comercialização, é com o BNDES. Até 10 milhões é com o BRDE. Então nós estamos trabalhando junto para poder encaminhar essa execução e isso rapidamente vai estar disponível para todo o setor. Desde o início do governo, o Ministério da Cultura voltou a ter protagonismo e os investimentos no setor foram retomados. No ano passado, o Ministério investiu mais de 6 milhões de reais em 100 projetos de curtas-metragens e intercâmbio de profissionais no exterior. Também foram destinados 1 bilhão e 300 milhões de reais para a produção nacional por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. A Lei Rouanet também garantiu outros 971 milhões de reais para 1.088 projetos. Foram 537 milhões de reais em crédito para projetos de infraestrutura, como a construção de cinemas e estúdios. A ideia do projeto é levar a sétima arte para outras regiões, além dos grandes centros urbanos. Já a Cinemateca em São Paulo, criada em 1956, restaurou e digitalizou 1.700 filmes. Com isso, o acervo atingiu mais de 40 mil títulos e mais de 1 milhão de documentos, obras que serão exibidas gratuitamente para a população com patrocínio do Instituto Cultural e investimentos de 15 milhões de reais via Lei Rouanet. Ao todo, foram captados quase 147 milhões de reais através da Lei Rouanet para projetos audiovisuais em 2023 e 2024. Estamos fazendo também uma ação de apoio ao Rio Grande do Sul. Nessa mesma frente, aprovamos uma linha de crédito emergencial para as empresas do Rio Grande do Sul de 75 milhões, além de suspender até 12 meses as cobranças relativas às linhas de crédito em curso para empresas e projetos realizados no Rio Grande do Sul. O presidente Lula também assinou o decreto que regulamenta a cota de tela em cinema. A proposta é tornar obrigatório o número mínimo de sessões de obras brasileiras nas telas até 2033. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias da semana agradece a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. E lembrando que você pode nos acompanhar através do Facebook ou mesmo YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias. E temos também no Facebook a Hora da Notícia com notícias impressas e diárias aí para você com fotos e outros detalhes na parte escrita, que são bastante interessantes. Agradecemos também toda a nossa equipe de produção e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.